Amém. Boa noite, queridos. Deixa eu achar minha colinha aqui. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 62. Isaías 62, a gente vai ler esse texto. Amém. Antes da gente começar a querer orar mais uma vez, Pai, eu quero te agradecer mais uma vez pelo privilégio, pela bênção que é estarmos aqui, Pai. Obrigado porque é uma alegria, Senhor. Para mim sempre é uma alegria estar em comunhão. Sempre é uma alegria, Senhor. É insuportável não vir, não estar. Para mim é algo que é insuportável não estar em comunhão, estar longe, Senhor, dos meus irmãos. E eu te agradeço pelo privilégio, Senhor, que o Senhor me dá nessa noite e o privilégio que o Senhor dá a cada um que está aqui hoje. A minha oração, Senhor, é que o Senhor edifique a tua igreja nessa noite. Toma, Senhor, a minha vida como um instrumento do Senhor, essa palavra que foi preparada, e edifica a sua igreja, Senhor Jesus. O Senhor conhece o coração de cada um, sabe que cada irmão hoje possa encontrar luz, possa encontrar descanso, possa encontrar paz, possa encontrar força em Ti, meu Deus, por meio dessa palavra que vai ser ministrada. Em nome de Jesus. Amém. O tema dessa mensagem é um pai trabalhador. Então vamos lá, Isaías capítulo 62, do versículo 1 em diante. Por amor de Sião, eu não sossegarei, por amor de Jerusalém, não descansarei, enquanto a sua justiça não resplandecer como a alvorada e a sua salvação como as chamas de uma tocha. Primeira coisa que me chama a atenção nesse texto é que esse texto mostra Deus, o nosso Deus, como um pai trabalhador. E por que esse texto, Deus aparece dessa forma? Porque Deus diz, eu não vou descansar, não descansarei, não sossegarei, enquanto a justiça não resplandecer. O que isso significa? Significa que o nosso Deus, ele é um pai trabalhador incansável. Deus, ele não descansa. E por que Deus ele não descansa? Porque Deus tem uma obra para fazer. Deus tem um trabalho a fazer. Deus tem uma obra para concluir. E ele não vai descansar enquanto ele não cumprir essa obra. E lá em João capítulo 5, verso 16 e 17, olha o que diz o texto. João 5, 16 e 17. Então os judeus passaram a perseguir Jesus porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Disse-lhes Jesus, meu pai continua trabalhando até hoje e eu também estou trabalhando. Então você vê que o próprio Jesus, parece que Jesus, quando eu olho para os milagres dele, quando eu olho para as histórias do Evangelho, parece que Jesus fazia questão em fazer milagre no sábado. E parece que era para irritar. Parece que ele fazia questão, mas não é isso. Tem um princípio por trás disso. Por que o Senhor Jesus ele decidia fazer os milagres dele no dia do descanso? Justamente para mostrar que o Pai está trabalhando, amém? Justamente para mostrar que o nosso Deus ele continua trabalhando. Nosso Deus ele é um Pai que não vai descansar enquanto a sua obra não estiver completa. Por isso Jesus tinha a alegria de fazer as suas curas. Claro, não é só por isso. Existem vários outros motivos, né? Um dos motivos é porque Jesus não estava quebrando o mandamento, curando no sábado. Não existia nenhum mandamento que dissesse que Jesus não pudesse curar no sábado. Mas um dos motivos era esse. Jesus estava mostrando que o coração de Deus era justamente esse. Eu tenho uma obra a cumprir, eu tenho um trabalho a fazer, e assim como o meu pai não descansa, eu também não descanso. E qual é a obra, irmão? Qual é o trabalho que Deus tem para concluir? Deus ele não descansa, porque ele tem um propósito eterno. Romanos 8, verso 29 diz assim: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho,
a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, por que o nosso Pai ele não descansa? Por que Deus diz, eu não descansarei enquanto minha obra não estiver concluída? Porque antes da criação do mundo, Deus estabeleceu um propósito. Aqueles que ele de antemão conheceu, ele predestinou. Ou seja, Deus tem um predestino para nós. Amém? Infelizmente, predestinação, hoje, é um princípio que é usado para falar de céu e inferno. As pessoas ficam debatendo predestinação para falar em céu e inferno. E a predestinação não fala de céu e inferno. A predestinação fala do propósito de Deus. E o propósito de Deus era fazer de nós a sua família. Amém? Por isso o nosso Pai não vai descansar. Pode voltar lá para o texto de Isaías. Ele não descansará, ele não sossegará, enquanto ele não concluir a obra que ele tem. E outra coisa que me chama a atenção nesse texto de Isaías, que ele fala, por amor de Sião não sossegarei, por amor de Jerusalém não descansarei, enquanto a sua justiça não resplandecer como a alvorada e a sua salvação como as chamas de uma tocha. Como que se diz salvação em hebraico? Alguém chuta? Salvação em hebraico é Yeshua. Qual é o nome do Senhor Jesus no seu original? Yeshua. Então o que Deus está dizendo? Eu não irei descansar enquanto a minha salvação, o meu filho, não revelar a sua luz como as chamas de uma tocha. Para que serve a tocha? Por que era usado tocha nessa época? Tocha era luz. Naquela época não existia luz elétrica, né? Não existia luz elétrica. Você precisava de fogo, você precisava da lamparina, né? A lamparina é um trenzinho assim, parece uma, não sei nem como que explica assim. É um negocinho assim, redondinho, com furo e uma corda, né? E você coloca azeite dentro e acende com fogo, e o azeite ele fica alimentando, né? Era a luz do povo. Então o que Deus está dizendo? Eu não irei descansar enquanto a minha salvação, o meu filho, o Senhor Jesus, não fizer a sua luz brilhar como as chamas de uma tocha. Por que a gente precisa ler esse texto e olhar Jesus? Por que a gente lê Isaías e a gente está procurando Jesus? Porque Jesus é a chave hermenêutica de toda a Bíblia. Amém, queridos? Jesus o que é a chave hermenêutica? Jesus é o segredo para você entender a Bíblia. Para você entender Gênesis, todo o propósito de Deus, do primeiro livro ao último livro, de Gênesis a Apocalipse, todo o propósito de Deus é revelar Jesus. E uma das coisas, eu acho que tem uma coisa bem interessante assim, que quando você pega a primeira palavra da Bíblia, primeira frase é, no princípio criou Deus os céus e a terra. Esse no princípio em hebraico é Bereshit. Então a primeira letra que aparece na Bíblia é o B. Bereshit, no princípio, B. A última palavra, qual que é a última palavra da Bíblia? Amém. A graça do Senhor Jesus seja convosco, amém, no Apocalipse. A palavra amém é uma palavra hebraica. Amém não é grego, amém é hebraico. Qual que é a última letra de amém no hebraico? É o N. É uma letra chamada Nun, que é o N do alfabeto hebraico. Quando você junta a primeira, estou igual o Cebolinha, a primeira letra e a última letra, o B e o N, você forma uma palavra em hebraico. A primeira letra da Bíblia e a última. Você pega as duas e forma uma palavra. A palavra Ben. Ben em hebraico é filho. Então a Bíblia do princípio ao fim é sobre quem? O filho. Por isso que Jesus diz, eu sou o princípio e o fim. Eu sou o primeiro e o último. Então tudo que Deus revela nas Escrituras é para revelar Jesus. E por isso ele diz, eu não vou descansar enquanto a minha salvação, enquanto o meu Yeshua não fizer a sua luz brilhar como as chamas de uma tocha. Abra lá em Isaías 60, verso 18 ao 21. Isaías capítulo 60, verso 18 ao 21. Não se ouvirá mais falar de violência em sua terra, nem de ruína e destruição dentro de suas fronteiras.
Os seus muros você chamará salvação. Quem será o muro que irá nos guardar, que irá nos cercar no novo céu, na nova terra? Yeshua, Jesus é o muro. E as suas portas será chamado louvor. O sol não será mais a sua luz de dia, e você não terá mais o brilho do luar, pois o Senhor será a sua luz para sempre. O seu Deus será a sua glória. O seu sol nunca se porá, e a sua lua nunca desaparecerá, porque o Senhor será a sua luz para sempre, e os seus dias de tristeza terão fim. Então todo o seu povo será justo e possuirá a terra para sempre. Ele é o renovo que plantei, obra das minhas mãos, para a manifestação da minha glória. Amém, irmãos? O propósito de Deus, tudo que Deus revela em todos os livros, desde Gênesis até o Apocalipse, o propósito de Deus é esse. A promessa de Deus é essa. Eu revelarei a minha salvação. Eu vou salvar vocês. Eu vou restaurar vocês. E o propósito dessa mensagem dessa noite, o que eu quero trazer para nós aqui. Primeiro ponto, o nosso Pai não descansa. Ele continua trabalhando porque Ele tem um propósito. E o propósito de Deus é fazer a sua luz brilhar na escuridão. Amém? No verso 2, Isaías 62, verso 2, as nações verão a sua justiça e todos os reis a sua glória. Você será chamada por um novo nome que a boca do Senhor lhe dará. Toda vez que aparece essa palavra, as nações, no texto original, é a palavra gentios. A gente está acostumado a ver gentios mais no Novo Testamento, né? Usar gentios, judeus e gentios. Mas no Antigo Testamento, as nações, quem são as nações? Nós somos as nações. Porque Deus, Ele era o Deus de quem? De Israel. Qual era a única nação na terra, o único povo, a única família que conhecia o Deus verdadeiro? Israel. Então, qual é o propósito de Deus? Por que Deus ele continua trabalhando? Porque Ele quer trazer justiça para as nações. Gênesis 12, verso 2 e 3. Olha o que o texto diz. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você serão benditas todos os povos da terra. Quando Deus ele chama Abraão, infelizmente os judeus entendem que quando Deus chama Abraão, é porque Deus queria formar um povo de Abraão, que é Israel, e Deus só se preocupa com esse povo, entende? Eles entendem que Deus chama Abraão, Deus gera todo o povo de Israel através de Abraão, e infelizmente os judeus entendem que o propósito de Deus é só com eles. Mas não. O que Deus diz? Ele diz assim para Abraão: eu farei de você uma bênção. Farei de você uma bênção. Por que Deus quer fazer de Abraão uma bênção? Porque Deus quer abençoar as nações. Por quê? Porque as nações estão debaixo das trevas. Todas as nações estão debaixo das trevas. E Deus que antes era o Deus de Israel, Ele não quer mais ser o Deus de Israel apenas. O propósito dele, através dessa nação, é trazer salvação ao mundo. Por isso Paulo diz lá em Efésios 2, do verso 11 ao 14, Paulo diz assim: portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão feita no corpo, não por mãos humanas. E que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade. É lindo saber que antes Deus, que era o Deus de Israel,
Ele não é mais apenas o Deus de Israel. Ele é o Deus de Israel, Ele é o Deus dos americanos, Ele é o Deus dos brasileiros, Ele é o Deus dos chineses, dos japoneses, dos árabes. Amém, queridos? Ele é o Deus dos alemães. Alemães que fala? Alemãos, é isso? Alemões. Alemões, tá. Deus é o Deus dos alemães. Deus é o Deus dos polacos. Amém? Deus é o Deus dos franceses. Só da Argentina que não dá, né? Brincadeira. E tem um detalhe ali no verso 2, pode voltar a Isaías 62, verso 2, que Deus diz assim, ó, você será chamada por um novo nome. Por que Deus vai chamar o seu povo, a sua família, por um novo nome? Porque lá, em Cristo Jesus, quando nós chegarmos no novo céu, na nova terra, não haverá mais brasileiro, não haverá mais americano, não haverá mais judeu. Todos teremos um novo nome, amém, irmãos? Novo nome significa isso, é uma nova identidade. É uma nova identidade, é um novo propósito, é uma nova identidade, é uma nova vida que Deus está nos dando. Lá no verso 3, Isaías 62, 3, diz assim: será uma esplêndida coroa na mão do Senhor, um diadema real na mão do seu Deus. Coroa, irmão, é símbolo do quê? Também. Quem usa coroa é o quê? Rei. E rei tem o quê? Reino. Então, esse texto de Isaías 62, Deus está falando, Deus está dizendo como será a nova Jerusalém. Como será a sua família, o seu povo que ele irá criar. Então, no verso 1 ele diz: eu não vou descansar enquanto eu não fizer a minha salvação brilhar. Eu não vou descansar enquanto eu não trouxer luz a você. No verso 2 ele diz que naquele dia as nações serão chamadas por um novo nome. Então Deus está falando da sua igreja, Deus está falando do seu povo. E no verso 3 ele diz que o seu povo, a sua igreja, será uma esplêndida coroa na mão do Senhor. O que isso significa? Nós somos a coroa de Cristo. O que isso quer dizer, irmão? Nós somos representantes do reino, amém? Nós somos representantes do reino. Abra lá em 1 Pedro 2, verso 9. 1 Pedro capítulo 2, verso 9 e 10. Olha o que Pedro diz sobre a igreja. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Se nós somos a coroa de Deus, nós somos representantes do reino. E o que isso traz para a minha vida? Isso, quando eu li esse texto, eu pensei, caramba, nós somos representantes do reino. O que isso significa? Para alguém conhecer o Rei Jesus, ele precisa olhar para quem? Para o seu reino. Tem uma letra do White Cross que diz assim: o único Jesus que as pessoas vão conhecer é aquele que vive em mim e em você. Olha que pesado isso. O único Jesus que as pessoas vão conhecer é aquele que vive em mim e em você. O que significa, irmão, que nós somos representantes do reino? Significa que a nossa vida precisa revelar aquilo que nós dizemos que a gente acredita, amém, irmãos? Então, isso, quando eu li esse texto, eu pensei nisso, isso me trouxe um questionamento. Isso me trouxe um confronto. Eu olhei para a minha vida e falei, peraí, se no meu trabalho coloco eu e coloco um cara ímpio, que não conhece a Deus, tem diferença? Será que as pessoas vão ver a diferença? Porque infelizmente hoje a gente vive uma geração de crentes que tem tanto medo, tem tanto preconceito, tem tanto medo de ser vistos como crentes, né? A gente vive numa geração de crentes que não querem que sejam confundidos com crente. A gente vive uma geração que não quer que as pessoas descubram
que agem como se fossem pessoas infiltradas, sabe? Como se fossem espiões dos seus trabalhos. Gente que tem vergonha de dizer, cara, eu sou cristão, eu acredito em Jesus. E não é só isso. Isso tem que fazer a gente olhar para a nossa vida, isso tem que fazer a gente olhar para nós mesmos e nos perguntar, será que se alguém olha para a minha vida, a pessoa vai ver Jesus em mim? Se nós somos a coroa do Senhor, se nós somos o diadema real, se nós somos o símbolo do reino de Deus, quando as pessoas olham para a minha vida, será que elas veem o Rei Jesus? Uma vez a gente estava no ensaio do louvor, e aconteceu, eu não lembro o que aconteceu, que eu estava junto com o Bob, e daí aconteceu algum problema, estragou alguma coisa, eu não lembro direito o que foi. Daí eu falei para ele assim, pode falar, Bob, o que você está pensando? Pode falar, cara. Ele, como assim? Eu falei, eu sei que você quer praguejar, pode falar, cara, pode falar. Eu aguento, eu te perdoo. Dele, não, eu não falo palavrão. Deu, é mesmo. Eu falei brincando para ele, mas não tem ninguém vendo. Daí ele falou assim, não, o motivo pelo qual eu não falo palavrão tá vendo. Aquilo ali foi um tapa na minha cara, porque eu cresci numa família onde era o glória a Deus, começava cedo, assim. Cresci numa família que, cara, era o dialeto da nossa casa. Então isso me chamou a atenção, cara. Isso me chamou a atenção, sabe por quê? Quando no nosso trabalho a gente escolhe não falar esse tipo de coisa, as pessoas notam. Notam ou não notam? No nosso trabalho, né, principalmente no lugar que tem muito homem, quando tem as conversinhas impróprias, qual é a nossa atitude? A gente está junto ou a gente é diferença? Quando estão falando mal dos nossos colegas de trabalho, a rodinha da fofoca está comendo solta. A gente é diferença? Ou a gente se une no meio da fofoca e joga mais gasolina no fogo? Isso tem que fazer a gente pensar. Isso me fez eu pensar. Porque se nós somos a coroa do Senhor, significa que nós carregamos o símbolo do reino de Cristo. E eu quero ser o tipo de pessoa que quando as pessoas olham para a minha vida, elas veem o Rei Jesus. Eu não quero ser aquele crente que queima a cara do filme, o filme da igreja. Não quero ser assim. Mateus 5, verso 14 e 16, Jesus disse, vocês são a luz do mundo. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Lá no verso 16, assim brilha sua luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Quem é a luz do mundo? Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Mas se Jesus vive em mim, as pessoas precisam ver a luz do mundo, amém, irmãos? Se Jesus vive em mim, é como o White Cross escreveu, o único Jesus que as pessoas vão conhecer é o que vive em mim. Então, uma coisa que a gente tem que entender é que nós não somos salvos pelas nossas obras. Mas se nós fomos salvos, isso tem que gerar boas obras, amém? Eu não posso viver uma vida de pecado. Eu não posso viver em paz. Sabendo que eu estou cometendo pecado, sabendo que eu estou pisando na bola, eu não posso viver em paz com isso. Ah, mas quer dizer então que a gente não é salvo pela graça? Sim, a gente é salvo pela graça, mas o que significa salvação, querido? Você era um galho seco, sem vida. Você foi enxertado na árvore da vida. E é o que Jesus fala, eu sou a videira, vocês são os ramos. Qual é a evidência de que nós estamos enxertados nele? O fruto. Então a gente precisa olhar para a nossa vida e falar, meu Deus, existe fruto em mim? Será que as pessoas veem o fruto do Espírito Santo na minha vida? Lá no verso 4 e 5, Isaías 62, 4 e 5. Não mais a chamarão abandonada, nem desamparada a sua terra. Você, porém, será chamada Refzibá, e a sua terra Beulá. Pois o Senhor terá prazer em você, e a sua terra estará casada.
Essa palavra refzibá é prazer em hebraico e beolá vem de casamento. No verso 5, assim como um jovem se casa com a sua noiva, os seus filhos se casarão com você. Assim como o noivo se alegra por sua noiva, assim o seu Deus se alegra por você. Esses dois versos também eles me confrontaram porque diz que Deus se alegra no casamento do seu povo com ele. Por isso que Deus diz, o seu prazer está no casamento. Você será chamada cidade de prazer, cidade do casamento. Por quê? Porque o propósito de Deus é um casamento. Jesus é a igreja, Deus e o seu povo. É um casamento, amém? É a união. O homem e a mulher, eles são uma sombra daquilo que Deus quer fazer, do propósito de Deus. Deus quer se casar com o seu povo. Deus quer ter uma aliança, um relacionamento. Cristo é a igreja. E o texto diz que Deus se alegra por você. Deus se alegra por sua... assim como o noivo se alegra por sua noiva, assim Deus se alegra por você. E por que eu disse que esse texto, esse verso, ele me trouxe o confronto? Porque o prazer de Deus está no relacionamento conosco. O prazer de Deus, o que faz o coração do nosso Deus feliz? É o relacionamento que Ele tem com a gente. Só que muitas vezes na minha vida, a última coisa que me dá prazer é passar tempo com meu Deus. Quando eu olhei para esse texto, eu falei, Deus se alegra na relação. Deus se alegra no relacionamento que Ele tem com a gente. Isso me trouxe confronto. E que isso traga um confronto para você, em nome de Jesus. Será que o nosso prazer também é esse? Será que a gente não vê a hora, quando a gente está assim, atarefado em casa, no trabalho, será que a gente tem uma ânsia, meu Deus, eu preciso orar, eu preciso ter um tempo com Deus? Será que a gente encontra prazer no Senhor? Isso me fez pensar, porque o propósito de Deus é esse, como a gente leu lá em Romanos, Ele nos predestinou para que nós fôssemos seus filhos. O propósito de Deus é uma família, é uma relação, amém? O propósito de Deus não é formar uma instituição. O propósito de Deus não é formar uma religião. O propósito de Deus é o seguinte, eis que estou à porta e bato. Deus, Ele fez você para que você o conhecesse. Deus, Ele nos criou para que a gente conhecesse a Ele. Essa semana no devocional eu falei, né? Para mim, a maior desgraça do pecado é justamente essa. Qual que é a pior desgraça que o pecado causou? Adão e Eva estavam onde? No jardim. Por que o jardim é o paraíso? Porque eles tinham um relacionamento com Deus. Porque o Senhor estava lá. E o que fez a nossa terra deixar de ser um paraíso? A nossa separação. Porque o pecado causou isso. Por causa do pecado, o homem e a mulher foram expulsos da presença de Deus. Então a ânsia do coração do nosso Deus é trazer a gente de volta para a presença dEle. A ânsia do coração de Deus é reconciliação, amém? É o que Paulo fala lá em Colossenses, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. E Ele nos confiou a palavra da reconciliação. O que é o Evangelho, querido? Se você for explicar o Evangelho para uma pessoa que não entende, o que é o Evangelho? É muito simples. Nós somos criados por um Deus que nos ama. Mas no percurso, por causa do pecado, a gente se separou desse Deus. E Ele enviou o Filho dEle para nos trazer de volta para Ele. Por isso que Ele diz, o meu prazer é o casamento com vocês. O meu prazer é ter relacionamento com vocês. E isso tem que trazer um questionamento na nossa vida. Será que esse é o nosso prazer? Será que o nosso prazer está no tempo que a gente passa em oração? Será que o nosso prazer é pegar a nossa Bíblia, sentar, abrir a nossa Bíblia e ler e ser alimentado? Será que esse é o nosso prazer? Apocalipse 19, versos 7 ao 9 diz assim: vamos nos alegrar e exultar, e vamos dar a Ele glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou.
Para vestir-se foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. E o anjo me disse: escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: essas são as palavras verdadeiras de Deus. Qual é a alegria de Deus? É o casamento dele com o seu povo. Será que a gente está empolgado? Quando você pensa no céu, seja sincero. Quando você pensa no céu, você imagina uma mesa gigante, cheia de lugar. Você não consegue contar o tanto de convidados que tem. Ou você imagina um quarto privativo, só para você, com frigobar, Netflix, TV a cabo, serviço de quarto. O que é o céu para nós? É um lugar onde a gente vai lá poder curtir os prazeres que aqui são proibidos para nós? Ou o céu vai ser esse grande encontro dos filhos de Deus, onde a gente vai poder sentar juntos e partir o pão para todo sempre? Qual é o nosso prazer? Será que o nosso prazer está no nosso casamento com o Senhor? Casamento é isso. Tem uns casal doido, né, que tem cama separada. Eu já ouvi não, a gente é casado, mas a gente mora separado porque a gente é muito metódico, a gente não gosta das mesmas coisas, a gente não consegue viver junto. Não, meu irmão, casamento é isso aí. O homem deixará seu pai e sua mãe e serão uma só carne. Uma só carne é um só chuveiro, é um só fogão, é uma só cama, é uma só vida. Casamento é isso. Você deixa de ser você para você se tornar nós. Você se torna um com a pessoa com que você casa. E é isso. Acho que às vezes a gente complica demais a vida cristã, sabia? Acho que às vezes a gente complica demais. A coisa era para ser simples. A coisa é para ser simples. É você acordar todo dia e falar: Pai, como é bom estar na sua presença. Como é bom falar com o Senhor. Como é bom saber que o Senhor está aqui. Como é bom saber que quando eu falo o Senhor me escuta. Se isso não é o prazer na nossa vida, alguma coisa está errada. Versos 6 e 7, Isaías 62, 6 e 7. Opa, oh meu Deus do céu, me perdi aqui. Cadê? Isaías 62, versos 6 e 7. Coloquei sentinelas em meus muros, ó Jerusalém. Jamais descansarão dia e noite. Vocês que clamam pelo Senhor, não se entreguem ao repouso. E não lhe concedam descanso. Presta atenção nesse verso. Não lhe concedam descanso até que ele estabeleça Jerusalém e faça dela o louvor da terra. Ou seja, Deus diz, em outras palavras, não me deixe descansar. Lembra no primeiro verso que a gente leu, verso 1? Deus fala: eu não descansarei. E nesse texto Deus está falando: não me deem descanso. Eu não vou descansar enquanto eu não terminar a minha obra. O que isso significa, irmão? Outro princípio para a nossa vida, para a gente meditar nessa noite. O nosso Deus trabalha por nós. Amém? O nosso Deus trabalha por nós. Como ele disse em Isaías 64, verso 4. Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu e nenhum olho viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Que maravilhoso isso. Saber que Deus está trabalhando por você. Hoje eu estava comentando com a Veida antes de vir para cá. Nós temos 2 gatinhos, né? 2 irmãozinhos, 2 filhotes. E eu falei para a Veida, eles dormiram o dia inteiro hoje, né? Eu falei para a Veida: meu Deus, a gente trabalha tão duro para dar essa vida boa para esses 2, né? A gente se lasca. Daí isso me fez pensar, né? Um dia a gente teve essa vida. Um dia eu tive essa vida, de ficar deitadão de pernas pro ar, sem me preocupar com nada. Mas por quê? Porque eu tinha um pai e uma mãe que trabalhavam para mim. Eu não tenho mais isso. Dei minha esposa. Agora nós somos os que trabalham. Isso me fez pensar, cara,
Qual era a segurança que a gente tinha em casa? Eu sei que nem todos tiveram a mesma infância que eu tive, mas eu tive essa infância de saber que o meu pai e minha mãe trabalhavam por nós. Minha mãe trabalhava em 2 empregos. Ela trabalhava em 2 restaurantes, um de comida árabe e um de comida francesa. Um de manhã e um de noite. E deixa eu fazer uma pergunta, irmão. Aos que têm filhos aqui, alguma vez o teu filho chegou para você e falou: "E aí, pai, o dinheiro que você tem, dá para nós virar um mês?" Já te perguntaram isso, Marca? Nunca. Só... Alguma vez você perguntou pro teu pai: "Ei, pai, o dinheiro que você tem, dá para pagar as contas esse mês?" Por que a gente nunca perguntou isso para nossos pais? Porque a gente confiava que eles iam dar um jeito. Será que a gente tem a mesma confiança no Senhor? Será que a gente confia nisso que Isaías falou? Querido, nenhum outro Deus trabalha por você. O que são os deuses? Os deuses eram figuras superpoderosas que viviam nos seus prazeres, e o ser humano tinha que se matar e fazer um monte de sacrifício para conseguir alguma coisa desses deuses. Deus da guerra, Deus da fertilidade, do sexo, Deus de tudo. Só que ninguém na terra tem um Deus como o nosso. Por isso que o tema dessa mensagem é um pai trabalhador. Deus te ama tanto que você pode descansar. Você não precisa perguntar: "Ei, pai, vai dar para a gente virar esse mês?" Você precisa confiar nele. Isso traz um questionamento à minha vida. Será que a gente tem confiado no Senhor? Será que a gente consegue confiar e descansar nele? Ou será que a gente está tão preocupado com as nossas ansiedades que a gente não consegue encontrar paz? Isaías 62, verso 8. O Senhor jurou por sua mão direita e por seu braço poderoso: nunca mais darei o seu trigo como alimento para os seus inimigos, e nunca mais estrangeiros beberão o vinho novo pelo qual se afadigarem. Para que era usado o trigo, irmãos? Para fazer pão. Amém? Ou seja, o que Deus está dizendo aqui? Isaías, ele viveu antes do período do exílio babilônico. O que isso significa? Isaías, ele profetizou e ele morreu antes de Judá ser levado ao exílio. Só que Isaías, Deus já havia revelado a ele que eles iriam para o exílio. Isaías sabia que Israel seria mandado para o exílio. Então, o que Isaías está dizendo? Isaías sabia que os inimigos do povo iriam ter o seu trigo, ter o seu vinho. Isaías sabia que aquela terra seria destruída e desolada. Isaías sabia que os judeus iriam para a Babilônia e ficariam 70 anos lá. E o que Isaías está dizendo? Que mesmo que isso aconteça, Deus vai trazer vocês de volta e nunca mais aquilo que é de vocês, os seus inimigos terão poder. E isso traz algo para a minha vida também, traz um princípio que é o seguinte: o que causou a destruição de Jerusalém? O que fez o templo ser destruído, a cidade ser destruída e aquele povo ser mandado para o exílio? A idolatria. Então, qual que é o grande pecado? Qual que é o grande problema da idolatria, irmão? A idolatria faz com que a gente tire o Senhor da posição que só pertence a Ele e coloque outras coisas lá. Então, o que esse texto traz para a minha vida e que traga nessa noite em nome de Jesus para a sua? Quando a gente tira Deus da nossa vida, sabe o que isso causa? Caos e destruição. Se você tirar o Senhor do lugar que só pertence a Ele e colocar qualquer outra coisa lá, seja a tua carreira, seja a tua família,
seja os teus sonhos, os teus planos. Se você colocar qualquer coisa no lugar que só pertence ao Senhor, sabe o que vai acontecer com a tua vida? A mesma coisa que aconteceu com Jerusalém. Destruição e caos. Mas o nosso Deus, mesmo que a nossa vida, mesmo que o nosso pecado cause tanta destruição, mesmo que o nosso pecado cause tanto caos na nossa vida, o nosso Deus é um Deus que ainda promete restauração. Quem aqui já teve algo destruído por causa do pecado? Casamentos são destruídos por causa do pecado. Infâncias são destruídas por causa do pecado. Sonhos e planos são destruídos por causa do pecado. Então toda vez que a gente tira Deus da posição que só pertence a Ele, e a gente coloca qualquer outro Deus no lugar, tudo isso traz destruição. Mas ainda assim o nosso Deus é um Deus que promete restaurar aquilo que é destruído. Porque lá no verso 9 ele vai dizer: mas aqueles que colherem o trigo, dele comerão e louvarão o Senhor, e aqueles que juntarem as uvas dele beberão nos pátios do meu santuário. Outra coisa que Deus promete para nós: mesmo que haja destruição, mesmo que os seus inimigos comam o seu trigo, comam o seu pão, bebam o seu vinho, Deus promete que quando Ele trouxer restauração ao seu povo, as pessoas colherão o trigo, comerão, juntarão as suas uvas e a beberão, ou seja, pão e vinho, e nós vamos comer o pão e vinho aonde, irmãos? Nos pátios do meu santuário. Isso tem que acender uma luzinha na nossa cabeça. Por quê? Porque o santuário de Deus era onde? Era o Santo dos Santos. Alguém era permitido no Santo dos Santos? O sumo sacerdote uma vez por ano. Então Deus está dizendo: além de eu restaurar vocês, além de eu restaurar a cidade de vocês, além de eu dar alimento a vocês, pão e vinho, vocês vão comer no Santo dos Santos, na minha presença. E por isso que Deus diz lá em Hebreus, capítulo 10, verso 19 e verso 20: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Ou seja, irmão, a promessa de Deus é o seguinte: olha que Deus maravilhoso, olha que Deus maravilhoso. O nosso pecado destrói a nossa vida. O meu pecado, eu já falei isso algumas vezes, o meu pecado destruiu a minha vida ao ponto de eu não ter mais esperança em nada. Chegou um momento da minha vida que por causa dos meus pecados, o meu chamado, eu tinha desistido dele, o meu casamento estava destruído. Na época a gente estava concordado em nos divorciar. Ou seja, o pecado trouxe destruição na minha vida. E eu clamei a esse Jesus que eu ouvi a vida inteira. Porque quando eu cheguei no fundo do poço, eu falei: meu Deus, é só Ele, é só Jesus para me salvar. E eu clamei, e Ele restaurou a minha vida. Então o nosso Deus é um Deus de restauração, amém, queridos? Eu não sei o que o pecado pode ter destruído na sua vida. Eu não sei o que o pecado pode ter causado na sua vida. Talvez a tua infância tenha sido destruída por causa do pecado. Talvez algum casamento seu tenha sido destruído por causa do pecado. Talvez os teus sonhos tenham sido destruídos. Mas o nosso Deus é um Deus que sempre está disposto a nos restaurar, amém, queridos? Ele sempre está disposto a nos restaurar. Por isso que ele diz no verso 1, eu não vou deixar de trabalhar, eu vou continuar trabalhando, até que tudo esteja consertado. No verso 11, Isaías 62:11, o Senhor proclamou aos confins da terra: digam à cidade de Sião, veja, o seu Salvador vem. Veja, ele traz a sua recompensa e o seu galardão o acompanha. O texto está chegando ao fim, falta só mais um versículo depois desse. E esse verso, ele traz algo para nós também, que é o seguinte: nós vivemos numa época muito difícil. Nós vivemos numa época de polarização, onde está todo mundo dividido. Hoje famílias não conseguem mais conversar por causa de política, por causa de ideologias. Relacionamentos foram destruídos. Amizades foram destruídas por causa disso. E independente, eu acho que cada um tem que ser, na minha visão, todos têm que ter a sua opinião bem
formada. Todo mundo tem que saber em quem vai votar, se vai votar, por que vota, por que não vota. Acho que todo mundo tem que entender bem o seu papel nesse quesito. Mas quando eu li esse texto, ele me trouxe à minha mente o seguinte: independente, querido, de quem esteja no governo, independente, a eleição é esse ano, né? Independente de quem seja eleito, da onde vem a nossa salvação? Da onde veio o nosso socorro? Dos céus, é o Senhor. Será que a gente confia nisso? Será que a gente sabe que o Senhor, logo mais, Ele voltará? Independente de quem domine, independente de quem seja o presidente, independente de qual partido esteja no controle. A gente precisa confiar que o nosso Deus, Ele voltará, amém? A nossa salvação não virá das mãos de homens. Por isso Deus diz, lá em Apocalipse, no capítulo 19, do verso 11 ao 16, Apocalipse 19, 11 ao 16, vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é a Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada, com a qual ele ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. E no seu manto e na sua coxa está escrito esse nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A nossa salvação vem dos céus. A nossa paz virá dos céus. O nosso socorro virá dos céus. Cumpra o seu papel como cidadão. Cumpra todas as suas obrigações nessa área, nessa questão política. Mas nunca deposite sua confiança em homens. Sempre confie no Senhor. E no último verso 62, Isaías capítulo 62, verso 12. Eles serão chamados um povo santo, redimidos do Senhor, e você será chamada procurada, cidade não abandonada. Como é que a Nova Jerusalém se chamará? Cidade não abandonada. Deus não nos abandona. Ele nunca abandonou você. E Ele nunca abandonará você. Porque no verso 1 o que ele diz? Eu não descansarei. Você pode descansar, querido. Você pode descansar, porque o teu Deus, o teu Pai não descansará. Ele cuida de você. Ele cuida de você, Ele cuida de todos nós. Essa semana eu passei por algo assim, bem complicado. Tem uma situação ocorrendo na minha família e, não vou mentir não, abalou bastante. Me abalou meu emocional bastante, assim, e por um momento eu não vi esperança. É uma questão bem séria que está acontecendo na minha família. Tem uma pessoa da minha família que está enfrentando alguns problemas assim, bem difíceis, bem complicados, e essa semana assim foi um momento assim de parecia que não havia mais esperança, sabe? Parecia que a gente ia perder, parecia que não havia luz no fim do túnel. E eu me deparei com esse texto, sabe? E esse texto falou muito ao meu coração. Porque a gente precisa trazer à nossa memória isso. Que o nosso Deus está trabalhando por nós. Nosso Deus, Ele não desiste da gente. Por mais que tudo pareça que está perdido, querido, eu não sei o que você pode estar passando. Eu não sei que tipo de tribulação você possa estar passando. Mas eu quero dizer para você, não deixe de confiar. Não desista. Não se entregue ao desespero. Porque o teu Deus é um Pai trabalhador. E Ele prometeu que Ele não vai te deixar nunca, jamais.
não vai te deixar nunca. E esse texto falou muito ao meu coração, e para encerrar, o Pipe vai ministrar a ceia para nós, lá em 1 Coríntios 2, verso 9. Quero que você vá embora nessa noite em paz. Que essa palavra que foi ministrada nessa noite venha gerar paz no teu coração. Que você se lembre que o teu Deus trabalha por você. Que você se lembre que você foi comprado. Que você se lembre que um dia você nem sequer era povo e hoje você é povo de Deus. Que você se lembre que o teu Deus, ele trabalha por você. Que você se lembre que um dia esses céus vão se abrir e que o Senhor voltará para nos buscar. E que você possa ir para casa nessa noite com esse verso. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Vamos orar? Pai, eu sei que é difícil encontrar forças quando o desespero bate a nossa porta, Senhor. Eu sei que é difícil a gente lembrar, Senhor, que nós temos um Pai que está trabalhando. E a minha oração, Pai, é que assim como o Senhor ministrou no meu coração essa semana, o Senhor venha falar o coração de cada um aqui. Eu não sei as lutas que os meus irmãos estão passando, Senhor. Muitas vezes a gente carrega batalhas que a gente nem compartilha com os outros. O Senhor conhece o coração de cada um aqui. O Senhor conhece a batalha que cada um pode estar enfrentando. O Senhor conhece as dores e as feridas de cada coração. Mas assim como o Senhor me trouxe esperança essa semana, eu quero pedir que o Senhor traga esperança a todos nessa noite. Nos faz, Senhor, voltar a confiar em Ti. Não nos deixa, Senhor, nos entregarmos ao desespero. Porque o Senhor prometeu, eu não descansarei. Como o Senhor mesmo falou, meu Jesus, eu trabalho e assim como meu Pai, Ele trabalha até hoje. O Senhor trabalha por nós. Nos ajuda a confiar no Senhor e descansar em Ti, porque o Senhor é a nossa esperança. O Senhor é o nosso abrigo e a nossa paz. E nós não temos ninguém além de Ti, Senhor. Te amamos, em nome de Jesus. Amém.